Sejam muito bem-vindos. Nós temos aqui hoje mais um episódio do podcast Eventos de Resultados e dentro do Fórum Eventos 2025, né, Gi? Um lugar que tem um carinho especial para nós da IASO, faz parte da nossa história, né? E a IASO é um dos mantenedores do podcast Eventos de Resultado. Hoje a gente também está com o apoio da Fresaria Eventos e com a chancela do Fórum Eventos para estar aqui. Estamos felizes aqui, hein, Gi? Estamos sentindo em casa aqui, né? Muito. A gente está em casa, né? Literalmente. Muito bom. Bom contar com você, Gi. Obrigado por estar aqui também. Sou eu quem agradece. É uma alegria estar aqui, trocando uma ideia contigo, com os nossos convidados maravilhosos, dentro de um evento fantástico. É isso. A gente está dentro do evento para falar de eventos. É olhar no espelho aqui. Mas olha, lembrando que o objetivo desse podcast é trazer para você, que é organizador, promotor, palestrante, patrocinador, enfim, se você ama eventos como nós e tem eventos como uma fonte de geração de negócio, então você está no lugar certo. Continua assistindo aí, que esse convidado que está aqui é um cara que gosta de escovar bit, de analisar dados, de entender tendência, é aqueles caras que adotam tecnologia antes, mesmo dela estar disponível, ele já é um testador, as empresas devem até mandar umas licenças tester para ele antes de todo mundo, então é um cara extremamente inovador, uma pessoa que sim, tem um reconhecimento do mercado, então ó, se liga aí e aproveita, pega aí teu bloquinho, faz anotações, transcreve esse podcast depois, joga na IA, tira insights dele, aproveita o máximo, aproveita não? o máximo da tecnologia. É isso aí. Então nós estamos aqui hoje com André Codespot, que a gente só conhece como Codes, né? Codes, isso. E é mais do que suficiente falar Codes, porque é a forma como a galera te conhece. Total, né? e eu me conheço também assim, é difícil alguém falar André e eu olhar, enfim. Então tá tudo certo. Codes vai na hora. Então né? vai ser Codes aqui. Para quem está nos assistindo, procura o Codes. O Codes é especialista em tendência, tecnologia e economia da experiência, com 16 anos de atuação nos setores de marketing e eventos. Gente, o cara é jovem, já tem 16 anos rodando em evento. Então vocês podem ver que tem aí um amor pelo setor. É Head de Tecnologia Criativa na MCI Brasil, uma agência global de marketing e engajamento com sede em Genebra e presença em mais de 30 países. A MCI é uma agência, uma multinacional, que veio para o nosso mercado e trouxe muita bagagem, muito conhecimento, adquiriu algumas empresas e elevou o nível do Brasil, né? Isso é muito legal e o Codes está lá hoje como um cara de inovação. Ele foi responsável pela criação da divisão digital da empresa e, atualmente, lidera projetos inovadores no ecossistema de metaverso, NFT, XR, inteligência artificial, design de experiência imersiva, entre outros. Codes, é uma honra te receber aqui. Eu acho que teu mini currículo é muito mais do que isso. É docente já em certificação de eventos, né? Você já participou de eventos internacionais, mas eu quero que você se apresente melhor aí, aquilo que eu não falei aqui, que você traga, para as pessoas te conhecerem bem, para daí a gente entrar nos temas aqui. Imagina, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite aqui, é uma honra também estar aqui com vocês. Vocês também estão aí assistindo a gente. É isso mesmo, então... foram alguns anos aí já de caminhada, né? Eu também faço parte do All Stars, que é um grupo que é reconhecido pela UC Today, que é uma plataforma de Londres também, da parte de profissionais de transformação digital, né, de forma global, que é muito legal, que é uma comunidade que a gente troca bastante experiências e faz conteúdo para o mercado mesmo de transformação digital, de experiências com XR, toda a parte, né, do ecossistema do XR, que aí a gente fala de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, né? Então... e além disso, aí a participação de alguns eventos internacionais recentes que foram muito ricos, né? Além da troca toda pela MCI ser uma agência global, então a gente consegue ter uma troca ali em tempo real com outros escritórios nossos, por exemplo, em Dubai, Singapura, Estados Unidos, que a gente consegue ter uma troca de experiências ali bem rica, principalmente de entender algumas tendências e tecnologias ali que estão voando lá já, que talvez cheguem em breve aqui pra gente. Então, essa troca é muito rica. Os eventos anteriores aí, como a parte do London Tech Week, que teve o AI Summit também lá, que foi uma experiência bem interessante. E o GTEX Dubai também, que é um evento, assim, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, com mais de 40 pavilhões, assim, é um negócio surreal, que também ali
participei da parte do Summit de Inteligência Artificial lá especificamente, mas lá é um evento que você consegue absorver muitas diferentes formas de insights para o nosso mercado de eventos para trazer para o Brasil, né? Tanto de produção, de cenografia, de tecnologias mesmo, de brand experience. Então, também foi uma experiência muito rica. Sim. E a parte aí que você comentou de corpo docente, né? Eu faço parte do corpo docente do SEG, que é a nossa certificação de gestores de eventos aí da academia. Então, é muito legal fazer parte dessa certificação, né? Junto com outros grandes profissionais aí. Então, foi um convite aí também do Sérgio, né? Legal. Então, acho que foi muito legal. A gente já está indo agora para a segunda turma, né? A primeira turma foi o ano passado e agora a gente já está aí na segunda turma para certificar aí mais profissionais aí para a gente conseguir Sim. elevar o nível aí do nosso mercado e deixar todo mundo realmente com uma certificação que vale ali, que você fala, pô, realmente ó, dá para confiar nesse profissional, que esse profissional é um profissional antenado, atualizado, é realmente alguém que procurou conhecimento e tal, né? Justamente para a gente profissionalizar um pouco mais aí o nosso mercado. Né? Muito bom. E foi palestrante aqui, né? Sim. Palestrante aqui no evento. Minha palestra hoje aqui foi justamente a parte do código à emoção, né? Como a tecnologia criativa vem mudando, né? Vem criando uma nova era aí para o Brand Experience. E aí foi muito legal, né? Eu trouxe aí 5 grandes movimentos que eu mapeei aí em toda essa experiência internacional, que eu dividi hoje aqui com o pessoal, para a gente poder repensar um pouco em como a gente cria as experiências, né? E a gente falar um pouco de tecnologia não como uma ferramenta, mas a tecnologia como uma linguagem, como emoção. Que legal. Né? Então, justamente é uma outra abordagem, né? De quando a gente fala de tecnologia, falar dela como uma linguagem, como emoção. E aí aqui a gente trouxe, né, alguns 5 grandes movimentos, que dentro desses movimentos tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para maximizar aí a experiência e criar novas experiências nos eventos, né? Então, desde a parte de inteligência artificial generativa, que, né, todo mundo aí já está super habituado a ouvir, que a gente consegue agora criar conteúdo em tempo real. Então a gente traz ali aquela coisa de não ser mais só storytelling, a gente começa a trazer mais o story living mesmo, que os participantes eles acabam sendo co-criadores, né, dessas experiências. E às vezes até indo um pouco a mais, indo pro story weaving, que aí a gente entra mesmo que a marca não tem uma história realmente construída já desde o início, com começo, meio e fim. Os participantes constroem em conjunto com a marca naquele momento, aquela narrativa. Então, é um conceito já um pouco mais atualizado ainda quanto a isso. Sim. A parte de análise de dados em tempo real é outro grande movimento, que aí os ambientes são ambientes inteligentes, que eles podem responder, por exemplo, a biofeedback. Né? Você pode colocar ali um sensor para medir batimento cardíaco da pessoa e a luz do ambiente mudar conforme o batimento cardíaco. Você pode colocar alguma coisa para que mede a temperatura da pessoa e também a gente tem alguma coisa que se adapta da experiência com base nisso. Ou a gente trabalhar a parte de EEG, que é o encéfalo eletrograma, que é a parte de ondas cerebrais que a gente consegue medir através de os devices, né? O Mindwave é um device mais antigo, né? Hoje já tem o Muse ou outros que são mais modernos, que são esse estilo, como se fosse uma tiara, que ele consegue ler essas frequências cerebrais e mapear, por exemplo, às vezes para criar experiências em eventos. Alguns eventos que a gente já fez agora, a gente inclusive conseguiu trazer essas tecnologias novas de leitura de ondas cerebrais para criar experiências em eventos, e a gente já colocou isso em alguns projetos nossos lá na agência, né? Então é muito legal que você pode, nessas experiências, criar uma gamificação ou criar ali um conteúdo que a pessoa tem que assistir e você consegue mensurar ali o foco dela, o quanto engajada ela estava naquilo e criar pontuações para isso, por exemplo. Sim. Ou criar como uma outra game que a gente fez de como se fosse um cabo de guerra mental entre 2 pessoas ao mesmo tempo, e ali na TV do meio vai mostrando quem está ganhando, um teste de concentração e foco, sabe? Então isso tudo baseado na parte de leitura de ondas cerebrais. Então a gente começa aí a entrar em novas possibilidades de experiências, né, com essa parte de análise de dados em tempo real, e os ambientes se adaptam a isso. Então, enfim, aí diversas coisas que a gente consegue criar, né? Muito bom. Outra parte a gente fala da questão do propósito, né? Então, que a tecnologia tem que ter um propósito, não adianta nada vir a tecnologia pela tecnologia, e o propósito tem que ir alinhado junto com o produto, junto com a marca que está ali, né, naquele evento. Né? Que a gente vira e mexe e vê a questão de ter ali, às vezes, uma tecnologia que foi colocada ali, mas não surtiu aquele efeito porque justamente acaba ficando claro que não teve uma conexão genuína com a marca, com o que a marca queria passar. Então, assim, realmente foi alguma coisa feita
que faltou ali uma análise e uma conexão com propósito. Né, de ter realmente um propósito para fazer aquilo. Então, ativações que realmente às vezes deixam legado para aquela sociedade, para aquele ambiente. Então, realmente pensar além, né, da tecnologia pela tecnologia. Né? Outra, a gente fala da parte de experiências interconectadas. E aí que é um outro movimento que são experiências que a gente consegue conectar simultaneamente, acontecendo de forma ao mesmo tempo, né? Sim. Em ambientes diferentes, e aí quando eu falo em ambientes, não é só ambientes físicos, a gente pode falar de ambiente físico, ambiente digital, pode falar, a gente está aqui no evento agora aqui em São Paulo, no Tech, e a gente tem um evento em Nova York acontecendo, e a nossa narrativa, que a gente interage aqui com algum device, com alguma coisa, com alguma ativação, interfere na narrativa do evento que está acontecendo em Nova York, e vice-versa. Então, assim, essas interconexões, porque aí a gente começa realmente a ver essas experiências em eventos não como algo centralizado, mas com ressonância. Né? E isso é muito legal, a gente parar de ver as experiências e os eventos como algo centralizado ou pontual, para a gente realmente expandir isso e ir para algo com uma ressonância maior, né? Para que a gente tenha isso um pouco ampliado, e não só aquela narrativa que a gente delimita naquela régua de comunicação pré, durante e pós-evento. Né? Então a gente consegue criar já essas experiências mais conectadas em diversos ambientes, diversas conexões, pode criar até digital, né? de conexões aí com transmissões, com metaversos e etc. Então, toda essa parte de movimentos, eles trabalham muito a parte de imersão, né? E aí, outra parte que eu abordei também no início da palestra foi falando sobre tipos de imersão. A gente tem diversos tipos de imersão que são como se fossem camadas, que baseados aí em tomadas de decisões estratégicas combinadas, essas camadas, a gente consegue criar experiências mais completas, assim, né? Mais relevantes, né? De a gente conseguir combinar diversos tipos de imersão, que é o que os participantes hoje mais querem, e é o que mais a gente recebe nos briefings dos clientes, de tipo, queremos algo diferente, a gente quer encantar o participante tem que sair impactado lembrando daquilo, e aí a gente volta para a raiz da palestra que eu dei hoje, que é a tecnologia não como ferramenta, e sim como emoção, né? O que emociona a gente vira memória. Então, precisa ser algo que emocione, não um braço robótico, porque a pessoa vai olhar e, nossa, olha esse braço robótico, e a marca, o produto passou despercebido. Então, que seja bem pensado essas tecnologias de forma criativa e estratégica, para que não vire um ruído no seu evento. E que sim vire algo com propósito e que vá maximizar o enredo do seu evento. Intencional, né? Tecnologia tem que ser intencional. O uso, né? O Codes, mas 3 coisas, Gi, que eu aprendi aqui, né? Que assim, são insights. Primeiro, cara, que privilégio você tem de estar numa agência que está em 30 países. Porque quanta gente sai do Brasil e vai para outros países assistir evento, acompanhar, tira lá pequenos conteúdos, tira uma percepção. Cara, mas você está numa agência que está operando em 30 países, que está entregando o evento, que está entendendo o que está dando certo, o que está dando errado, culturas diferentes, lugares diferentes. Então, eu imagino o repertório e a riqueza que você tem aí de informação, de dados. E ainda mais você que é um cara ligado em dados. Então, essa é uma parte. Segundo, tudo que você falou, cara, para mim é muito centrado nas pessoas. Total. Né? Isso é legal para o organizador e promotor do evento. E no final da palestra, inclusive, a minha frase é justamente tecnologia, falei de tecnologia, muito legal e tal, mas a gente está falando aí que, na verdade, tipo, temos que ter respeito ao tempo humano, né? E isso porque justamente a gente não está falando nem B2C nem B2B, é H2H, é human to human, porque no final são humanos para humanos, né? Então, no final, a gente precisa realmente pensar nessas experiências que são realmente de humanos para humanos. Apesar de ter a tecnologia ali, mas a tecnologia é só uma ponte para tudo isso acontecer. Eu falo que a tecnologia é o portal para abrir para que tudo isso aconteça. Né? Então... E sempre centrado no ser humano, nas pessoas, para que elas tenham essa experiência, né? E por último, um insight que eu tiro do que você falou é assim, comece pelo porquê, né? Porque de repente, você falou, não ter só a tecnologia lá como um ruído no teu evento, e a Gi falou de ser intencional. Mas começar pelo porquê, o que eu quero
e por que eu quero. E a partir daí, usar a tecnologia para resolver questões. E não o Sim. contrário, né? Às vezes eu vejo alguns promotores e organizadores fazendo o processo contrário. Não, eu quero Sim. muito ter uma tecnologia e eu vou descobrir um porquê É. e um o quê e eu para se encaixar naquilo. Sim. Mas não, o contrário. Eu tenho alguns desafios aqui e qual tecnologia, ou quais tecnologia, qual imersão eu posso criar para isso? Eu imagino que esse seja um ponto de partida, né, Codes? Sim, foi muito legal você tocar nesse ponto, porque eu desenvolvi lá na MCI uma metodologia que a gente chama de metodologia SAT, que é Aham. justamente, graficamente a gente representa como uma pirâmide invertida, Sim. que é justamente esse processo, porque a gente recebia muitos os briefings, começando por, tipo, queremos ter no nosso evento robô, queremos ter no nosso evento inteligência artificial. Ah, porque no meu evento tem que ter projeção mapeada, tem que ter... Enfim, já vinha ali descrito uma tecnologia que o cliente queria no projeto, né? E aí a gente entendia que, assim, não tinha como funcionar dessa forma. E aí, por isso, eu construí essa metodologia que a gente inverteu essa pirâmide. A gente primeiro recebe o briefing, a gente faz toda a parte de análise de briefing, de pesquisa, faz a parte de criação, toda com a parte de criação e planejamento, a gente desenvolve todo esse story living para que a gente possa, dentro disso, ir envelopando tecnologias que vão casando e vão fazendo sentido com os objetivos que a gente precisa entregar, Sim. né? Então, justamente para no final dessa pirâmide, aí sim, no final dela, a gente tem é exatamente essa ferramenta, então, que vai entregar o que a gente precisa. Então, é exatamente isso. Essa metodologia que eu desenvolvi lá na MCI para a gente trabalhar, quando a gente recebe essa parte de demandas, justamente para inovação e tecnologia nos projetos, é esse processo que a gente segue lá. Sim. Justamente, a gente limpa um pouco a mente para não ser um pouco impactado por alguma coisa que já veio no briefing de tipo, quero ter inteligência artificial no evento. E ok, a gente segue aquilo como algo relevante, porque a gente precisa entregar algo que está realmente no briefing, mas assim, será que aquilo vai ser entregue daquela forma que realmente foi pensado pelo cliente? Porque às vezes a agência também tem que ter o papel de consultoria, né? Aham. E esse é o papel principal, acho, da agência, né? Não ser tirador de pedido. Então a gente precisa realmente pensar, ok, ela quer IA, ok. Então vamos entender qual que é o projeto, qual que é o objetivo, qual que é o budget, porque também não adianta nada a gente tem ferramentas e tecnologias diversas, mas a gente também precisa fazer caber no budget, né? Que também é outro desafio. Como fazer, como usar tecnologia e inovação para um evento que o budget é um limitante. Isso acontece em muitos projetos, né? E aí, justamente, através da tecnologia criativa, a gente consegue, às vezes, pegar tecnologias que, às vezes, não necessariamente são super high-end, né? De, tipo, super novas, mas envelopar ela no projeto de uma forma inusitada. E é isso que é legal, porque é isso que vai surpreender, é isso que gera aquela questão do uau, né? Então, assim, às vezes, um projeto que é mais simples pode não ter um budget surreal para fazer algo diferente, ou algo inovador, ou algo que vai encantar o participante. Mas usando a criatividade, a gente consegue, às vezes, justamente entender todo esse processo, entender o storytelling, envelopar tudo isso e trazer inovações de forma que também faça sentido e caiba no budget do projeto, né? Então tem que ter esse match também, né? Não, infelizmente, eu acho que o sonho de qualquer agência e qualquer cliente era ter budget infinito para fazer tudo do que fosse mais atual de tecnologia, de inovação, de experiências, etc, né? Eu passei 2 cases aqui na minha palestra, que são 2 cases que eu considero assim super modelo, porque é uma pancada de experiência atrás da outra, assim, do começo do evento até o fim. Em tudo, em tudo. O ambiente se adapta a tudo, as experiências se adaptam a cada participante, os participantes que desenham cada momento. É uma coisa, assim, louca, assim, que vai infinito e além. Então, mas legal, justamente esse ponto, a gente desenhou essa metodologia para trazer essa coerência e a gente conseguir chegar no final na tecnologia que vai entregar emoção, que vai entregar o que é o proposta, né? Ô Gi, você já esteve em vários projetos junto com a MCI, né? A Gi, assim, é a garota MCI lá da IASA, ela sempre fala de vocês, tá sempre, né? E você já Sim. conviveu muito com o Codes lá, né? Em muitos projetos, né? Essa honra, né, gente? Quero dizer assim que para mim é uma alegria, assim, muito maior, inclusive, de poder estar aqui com o Codes, junto com o Fresa, porque sim, a gente se conhece há bastante tempo, né, Codes? Não sei Vários quantos anos. anos, faz anos já, ainda mais Desde a época de pandemia, né? Muitos eventos online. Pré-pandemia, Foi pré-pandemia, né, Codes? Mas você sabe, Fres, que é uma coisa muito interessante, assim, que é uma característica do Codes, ouvindo ele contar aqui a experiência dele e tudo mais, que na prática do dia a dia, todos os briefings que chegavam ali, né, ele sempre fez esse papel
lá de... A ponte com a criação. Uhum. Sabe o que é interessante, Fresa? Assim, a gente ouvindo aquele dizer Sim. toda a trajetória dele, ele sempre fez esse papel nos briefings que chegavam para a gente, que chegavam do cliente para ele, para conectar os fornecedores, ele sempre foi uma ponte Sim. com esse olhar voltado mesmo a pessoas, né? Então, o cliente quer X tecnologia, mas ele sempre trouxe com o olhar, isso vai funcionar. Olha, se a gente testar A e B, olha, o cliente estava com essa ideia, mas, Gi, pensei em tal coisa aqui. Então, ele sempre teve esse olhar humanizado. Isso vai funcionar na prática, né? Isso é a melhor tecnologia? Sim. Além de criar muita coisa aí também, A sabe? parceria é legal, é uma cocriação uma dessa parceria cocriação. muito legal aí também, que vários projetos a gente foi incrementando aí junto, desenvolvendo junto, então também foi bem legal, a parceria é bem legal. Sim, gosto muito de trabalhar com você. E você tocou num ponto legal aí, essa ponte também, né, com a criação, né, porque antes a gente via muito acontecer enfim, em outras agências também, de ter essa questão de criação e planejamento sugerirem coisas que às vezes realmente são incríveis, mas às vezes por falta de conhecimento de produção, de custo, de quanto vai sair, como vai ser executado aquela ideia, bate na produção e a produção fala, legal, muito bacana, mas assim, quem faz isso aqui no Brasil? Quem é o parceiro que entrega essa solução muito legal, mas quem faz? Ou quanto custa? Porque o nosso projeto tem X de budget, isso provavelmente já não vai caber. Então, às vezes, tinha muitas refações, idas e vindas de projeto por conta disso. Porque às vezes vinha um projeto com alguma referência muito legal de algum evento em Singapura, nos Estados Unidos, sei lá onde, e é muito legal, mas às vezes é usando alguma tecnologia que às vezes aqui no Brasil a gente ainda não tem acesso. Sim. Né? Os parceiros que a gente tem aqui no Brasil precisariam talvez importar alguma coisa específica para fazer e tudo. Mas outro trabalho que eu faço que é muito interessante nisso é justamente desses eventos que eu participo internacional. Eu trago referências e inspirações e a gente pega alguns parceiros para desenvolver, para abrasileirar algumas tecnologias. Porque às vezes realmente é muito caro a gente importar algo de fora, né? Porque é uma tecnologia muito nova e tal, e até chegar aqui também, o legal seria a gente importar e ser o pioneiro aqui no mercado, né? E assim a gente vem fazendo já há alguns anos, de eu trazer essas inspirações de fora. A gente tem alguns parceiros que a gente desenvolve esses projetos, né, em parceria, prototipa, pensa como é que a gente pode fazer aquela experiência similar aqui no Brasil com o que a gente tem acesso aqui, ou putz, pontualmente a gente consegue importar alguma coisa, vamos importar, quanto custa. Cria-se quase esse modelo de negócio em parceria e a gente acaba colocando como pioneiro no mercado, né? A gente já lançou algumas soluções, algumas experiências de marca que foram pioneiras aqui no Brasil desse formato, e foi um formato que vem funcionando e que está sendo muito legal, assim, tipo... E aí, lógico que a gente tem aí, por conta da parceria, a gente tem um tempo aí também de exclusividade para comercializar essa solução que a gente desenvolveu, né, em parceria, né, como cocriação aí junto e tal, de ter vindo a ideia da nossa parte, ter trazido e a gente ter discutido, enfim, desenvolvendo isso junto. E para os nossos clientes, para o mercado, é muito legal porque a gente consegue trazer coisas pioneiras e lançar aqui no Brasil, coisas que talvez chegariam daqui a anos, né, então... Ô, Codes, eu vou usufruir um pouco da tua experiência e conhecimento aqui. Vou pedir para você fazer uma sessão de consultoria / mentoria aqui, porque quem acompanha esse podcast normalmente são promotores, organizadores, produtores de eventos, é uma galera que está fazendo. Eu queria assim que você desse um passo atrás e hoje você tem uma bagagem gigante. Como você você podia fazer uma sugestão, uma recomendação da galera que está assistindo, dar os primeiros passos em buscar soluções que realmente sejam inovadoras e que vão trazer resultado, que não seja só espuma, né? Não seja só porque eu tenho. Oba-oba, né? Só oba-oba. Agora eu tenho IA, mas o que é IA? Sei lá, criou um prompt lá. Quais é os primeiros passos? Pensa assim, volta no tempo, Codes de, sei lá, 10 anos atrás, dando os primeiros passos ali em inovação, em tecnologia para evento. Fala um pouco como quem não está inserido ainda, porque às vezes a pessoa está assistindo e fala, meu Deus do céu, e agora? Por onde eu começo? Como é que eu faço tudo isso aí acontecer no meu evento? Então vamos lá, agora uma sessão mentoria aqui, ó, gente, essa parte aqui vai ser, eu acho que vocês deviam pagar para nós uma grana, mas nós não vamos cobrar nada, vai ser de graça.
Então, não, voltando uns anos atrás, isso foi muito legal porque, assim, né, foi uma coisa que foi sendo construída de forma bem natural, bem orgânica, assim, né? Eu fui migrando de áreas em áreas, né? Então, eu comecei, né, lá atrás, na verdade, na área de eventos, eu entrei na área de eventos porque já desde a época do colégio eu gostava de fazer eventos para colégio. No próprio prédio eu vendia ingresso para O salão de cara é festa. baladeiro, festeiro, aí. Já fazia festa até no condomínio, né? Ainda como hobby, ainda sou DJ até hoje. E gosto de Baladeiro criar mesmo. drinks aí, então, tipo, tem até uma Nossa, página. baladeiro. Mas desde aquela época gostava de fazer, e, assim, na época também tive o super apoio da família, porque era muito doido, né? A gente vendia ingresso para fazer festa no salão do prédio. E era, putz. E aí nessa, eu fui falando, putz, eu acho que é isso que eu gosto. Na época de faculdade, eu organizei várias festas universitárias também. Montei um grupo de amigos que a gente organizava balada universitária na época. E aí também fui mais ativo como DJ na época e para tocar nas festas. Eu tocava em algumas festas convidadas também, algumas baladas aqui em São Paulo. E aí depois comecei a minha carreira nada a ver com eventos. Foi numa área de gestão de qualidade, numa empresa de energia. E aí, nesse meu estágio, no começo do estágio, eu falei, eu acho que eu preciso procurar uma agência para ver se... Porque eventos é o que eu gosto, é o que eu amo, então eu preciso ver se é isso. E aí foi muito legal que na época a minha gestora me apoiou, tal, falou, não, vai, se você sentir que não era isso que você imaginava, as portas estão abertas, tal. Então eu fui com uma super segurança, comecei minha carreira numa primeira agência, e ali fui picado pelo bichinho dos eventos, né? Que aí, tipo, não tem jeito. E aí, tipo, comecei da parte de produção e tal. Fui por alguns anos, eu fui responsável pela produção cenotécnica, então que eu era responsável por toda a parte de produção técnica mesmo, de direção técnica, de infraestrutura. E durante a pandemia, enfim, eventos digitais a rodo aí, né? Mas sempre fui muito curioso em tecnologia, inovação e experiências, né? Então eu acho que aí vai a dica de talvez vocês tentarem fazer essa conexão, né? Para mim rolou de forma automática essa conexão de eventos, de criar momentos para as pessoas vivenciarem aquilo, né? Em experiências, com a curiosidade e o amor por tecnologia e inovação. E aí fez a fusão da tecnologia criativa, que hoje eu trabalho, né? Mas que é responsável justamente por ser esse grande portal para abrir essas novas possibilidades aí de explorar a tecnologia de forma criativa nos projetos que a gente faz, né? Mas eu acho que uma dica sejam curiosos, né? Por mais que vocês não tenham background de desenvolvedor, que vocês não tenham background de TI, assim como eu também não tenho, estudem, vão atrás, né? Algumas palestras que eu dou hoje também são, por exemplo, tem algumas especializadas que são da parte de imersão, que eu falo bastante de tecnologias da parte de realidade estendida. Putz, isso tudo, na verdade, não teve curso, não teve uma coisa pronta que eu fui lá, paguei e fiz. É correr atrás mesmo, então, tipo, entender quais são essas tecnologias que estão disponíveis hoje em dia, porque é os workshops que eu faço internamente lá na agência para o nosso pessoal criativo. De justamente explicar para eles um pouco tecnicamente o que é cada uma dessas tecnologias, né? O que é uma RA, como funciona uma realidade aumentada, como funciona uma realidade virtual, o que é uma realidade mista, o que é um holograma, quais são as diversas funções da gente simular uma holografia que a gente pode trabalhar num projeto. Porque aí a gente faz esse match de as mentes criativas que vão estar ali na parte de criação e planejamento, eles entendendo como funciona por trás, nos bastidores, cada uma dessas tecnologias. Putz, a gente maximiza muito o potencial do time como um todo, né? Então eu acho que isso é uma dica, assim, de realmente tentar entender um pouco por trás das tecnologias e não só os hypes das tecnologias, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos para que realmente você consiga aterrissar e falar, bom, todas as agências no mercado, todos os clientes no mercado têm acesso a todas essas tecnologias. Sim. Estão aí disponível para todos. O que vai fazer a diferença? É você entender o que é cada uma delas e como você pode trabalhar elas de forma individual ou combinando uma com a outra para criar outras experiências, né? Então, trabalhar elas de forma individualizada ou combinando diversas tecnologias. Né? Então, eu acho que talvez esse seja um insight aí. E não ter medo de testar, né? Porque qualquer inovação, desenvolve algum risco, né? Claro que você tem que ter um risco calculado, não pode botar tudo a perder, mas não ter medo de testar algumas coisas. Total. Imagino que você, em alguns momentos, né? Você testou, validou, muito colocou para rodar ainda. E são poucos os projetos que a gente consegue realmente ter um espaço para
levar coisas, Sim. assim, teste, né? Aham. A gente tem um projeto que justamente a gente criou um espaço junto com o cliente, na verdade, que a cliente colocou como palco imersão, Aham. né, que é do Febrabutec, que justamente é um palco que todo ano a gente tem aí o desafio, né, de fazer essa consultoria, de co-criar junto com a Febraban, por exemplo, esse espaço diferente, uma experiência Sim. diferente todo ano, né? Então, em 23 a gente criou lá esse palco com todas as palestras no metaverso, todo mundo lá interagindo num ambiente digital, vamos dizer assim, fazendo esse mix do digital Sim. com o físico. Então, foi a primeira vez que foi feita isso aqui no Brasil, tipo, nessa escala, para um evento de bancos, né? Que então é o maior evento para o setor financeiro da América Latina, né? Então foi ali uma grande inovação para o mercado também, de eventos na parte de bancos, né? De serviços bancários. E até hoje vem sendo assim, né? O ano passado a gente fez o palco todo holografia, então a gente tinha as palestras todas com holografia, os palestrantes em holografia, palestrante em Nossa. holografia interagindo com o participante sentado lá, o palestrante em holografia interagindo e controlando por fala um robô que estava ali fisicamente no palco e o robô interagia com a holografia, que interagia com o público. Então, cada ano é uma novidade, né? E esse ano tem outra que eu não posso dar spoiler, mas é esse desafio de, então, até já aproveita aí, Febrabutec, quem for participar verá o que vai ser esse ano. Mas o palco, né, o Auditório Imersão, é um auditório que a gente tem essa licença aí, e que é muito legal, essa abertura que a Febraban dá pra gente, para poder sempre trazer inovações para esse espaço, para a gente trazer novas experiências pro evento, né? Então é muito legal esse espaço de teste que alguns clientes proporcionam pra gente aí. Que são importantíssimos, né? Porque muitas tecnologias que estão consolidadas hoje, elas nasceram porque alguém permitiu experimentar, testar, Lógico, com toda a validar. segurança, Claro, sempre tudo sim. muito testado também antes e tal. Claro. Mas é legal esses projetos pioneiros, assim, é muito legal a gente poder desenvolver isso junto Sim. em parceria com os clientes, né? Muito bom. Muito legal. Muito bom. Codes, nosso tempo aqui passa rápido, né, Gê? Passa rápido. Nossa, Muito. conversa gostosa vai fluindo, Vai né? fluindo. Nossa, assim, eu vou me empolgando aqui, a hora que a gente começa a entrar nesse assunto, eu me empolgo e vou que vou, então... Não, a gente precisa gravar um. Nossa, Ó, daria gente aqui pra precisa. ficar, tipo, umas 5 horas falando, dividir em vários episódios aqui. vamos fazer isso, né, Gê? Faremos, tempo. com certeza. Para abordar outros tópicos, vai ser uma alegria trocar horas aqui com você. Porque, sabe, só queria pontuar uma coisa antes da gente finalizar, que até uma dica para as agências de evento que nos escutam e tal, tipo, sempre me chamou muita atenção esse seu olhar, Codes, de conseguir fazer a leitura do outro lado. Qual é o público? O quanto aquele público daquele evento tem maturidade? Para que tipo de tecnologia? Total. Como lidar com o estranhamento da tecnologia, né, sabe? Sim. Então você sempre considerou isso em todos os briefings que a gente trabalhou junto. Eu acho que o exercício sempre foi olhar primeiro para o público em potencial, como é aquele evento de um modo geral, para daí começar a fazer aquela Sim. leitura que você disse, assim, às vezes o cliente quer Total. X coisa, Na né? época que era e o às vezes hype- é outro caminho, né? Na época que era hype metaverso, o que a gente recebia mais era eu quero metaverso no meu evento. E aí, às vezes a gente falava, mas quem é o seu público? E aí, às vezes a gente ia analisar o público e a gente conseguia explicar para o cliente que assim, olha, a gente pode trabalhar metaverso de uma forma diferente do que você está pensando, Sim. porque realmente esse formato de metaverso que veio, né, no começo, que era justamente ter ali essas plataformas que a pessoa criava um avatarzinho, entrava lá e podia interagir com os participantes virtual, lá sentar num auditório virtual e assistir uma palestra. Poxa, é muito legal e funciona ainda para muitos projetos, né? Inclusive para essas conexões digital. Mas quem é o seu público final? Se é um público final que ele não é muito atualizado com tecnologias ou não é muito afinado com tecnologias, vai ser mais um atrito do que algo que realmente vai ser uma experiência gratificante para participar. Então, talvez você esteja pensando numa coisa para agregar valor, que na verdade vai estar sendo um ponto de reclamação do seu evento, Total. né? Então, Vamos marcar nosso próximo passo. Vamos marcar nosso próximo papo aí com o Codes, com certeza. Vamos sim. Codes, obrigado mais uma vez por ter aceito. Acho que tudo que você passou aqui é muito, muito relevante. Ainda mais no momento que a gente vive, né? Que a tecnologia, isso que você trouxe de tecnologia como uma parte ligada à emoção, de essa conexão de criatividade com tecnologia. A tecnologia ajuda muito na criatividade, mas tocar na emoção, de ser.
tem um amigo que está dizendo o seguinte, ele está dando um treinamento, Gustavo Meles, um abraço para ele, ele fala assim, o treinamento dele é pensar com IA. Fala assim, cara, a IA tem que ajudar a gente a pensar mais Total. rápido, né? A buscar Total. mais informações, a pensar com... Então, eu concordo e acredito nisso que você trouxe, da tecnologia, sim, ser uma forma das pessoas sentirem emoção, de lidarem com as suas emoções, né? Porque ela tem um poder muito grande. É claro que no final do dia, o que mais importa são as pessoas e aquilo que elas trouxeram para um evento e aquilo que elas levaram do evento. Sim, Mas a tecnologia ela é transversal e ela pode contribuir muito com tudo isso, né? Então, muito legal. te Ser ouvir. uma ponte. com Olharmos a certeza. tecnologia como uma ponte de é conexão. o portal de tudo. É É. isso. Bom, eu que agradeço, muito obrigado a vocês aí pelo convite. Aguardo próximos convites, então. Espero que também quem esteja aí nos assistindo tenha aproveitado aí. E fico à disposição aí, me sigam nas redes sociais também, André Codespot. Isso, passa os teus arrobas aí pra galera. André Codespot, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Aham. E estamos aí, vamos fazendo conexões aí, conectando pontos para ser mais criativo, todo mundo aí junto. A gente cria uma comunidade criativa aí. Muito bom. Isso. Muito obrigada, Codes. Obrigado a vocês, até mais. Valeu, Valeu. Codes. Valeu, Gi, pela participação aí, por estar comigo. A Gi é minha sócia, parceira. Quem se relaciona com a MCI há muitos anos, né? Responsável pelo nosso programa de parcerias com agências. Yasu então. Club. É um prazer e uma honra para mim estar aqui, ó. Eu só quis sentar aqui na mesa aqui um pouquinho, porque esse cara aqui, ó, que é o nosso anfitrião oficial do podcast, mas eu não podia deixar de estar aqui para bater esse papo de pertinho com o nosso bom. grande amigo Codes. É isso aí. Valeu, Gi, por estar aqui. Valeu, Prez. E para você, continue acompanhando aí, porque a gente está aqui ó, no Fórum Evento, vocês viram, pegando os maiores palestrantes que estão passando aqui, as mentes brilhantes, e estamos com eles aqui para que eles contribuam um pouco com você. De repente você veio no evento, mas não conseguiu consumir todo o conteúdo, ou você não pôde estar no evento e agora é uma forma de você aproveitar um pouco de tudo que está rolando aqui no Fórum Eventos. Até o próximo episódio, um abraço, valeu pela audiência.